Prontinho, então estamos iniciando agora a meditação em um novo bloco de salmos, né? E vamos abrir nossas Bíblias aqui no Salmo 120 hoje, e iniciando então agora a meditação nesses salmos que são chamados aqui de salmos de romagem, né? Eles são chamados assim porque eram cantados pelo povo de Deus quando subiam para a cidade de Jerusalém, né? Então, normalmente, especialmente na celebração da Páscoa, mas também em outras festas do calendário religioso, né? Então, o povo então se dirigia até a cidade de Jerusalém e era uma oportunidade então para cumprir, de certa forma, aqueles votos, né? A gente ouve muito falar sobre votos, até mencionamos esses votos aí nos Salmos de Páscoa, mas um dos votos que o judeu normalmente assume é esse, né? Dentro da possibilidade dele, aqueles então que podiam, eles faziam esse compromisso de pelo menos uma vez ao ano, né? Subir até a cidade de Jerusalém. E exatamente porque Jerusalém, a chegada em Jerusalém, a ida para Jerusalém, tem essa ideia de subida, porque realmente Jerusalém fica num lugar elevado. Esses salmos também são chamados de salmos de ascensão. Então, não apenas de peregrinação, mas também de ascensão, porque tinha essa ideia da subida, né, da grande subida para a cidade de Jerusalém. E a gente começa aqui com o Salmo 120. Os salmos de ascensão são os salmos 120 até 134. Então, são 15 salmos, né, que são intitulados dessa maneira, e todos eles, então, com essa ênfase, né, no louvor que era devido a Deus, enquanto o povo estava peregrinando, né, subindo na direção de Jerusalém. E ele, apesar de toda essa ênfase, né, assim, da festa de Jerusalém, especialmente se a gente pensa ou na Páscoa ou no Pentecostes e tudo mais, mas a gente vai perceber que esse primeiro salmo de ascensão ou de romagem, ele é assim bastante, a temática dele é bastante seca e árida, vamos dizer assim, para o nosso coração, né, no primeiro momento, porque ele não trata de nenhum tema agradável, né? A gente vai perceber aqui que é bem interessante a temática desse salmo. Eu vou fazer a leitura e em seguida a gente vai ter a oportunidade de dar uma olhada no salmo de modo geral. Eu vi que travou aqui o meu vídeo. Vocês estão me ouvindo? Joia. Então é isso, gente. Ó, esse meu vídeo aqui. Pronto, agora até mudou a configuração. Tá bom. Vamos lá. Então, o Salmo 120 diz assim: Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, essa é a temática do Salmo, né? E é estranho para a gente um Salmo que termina assim, né? Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. A gente terminou de sair de Salmos assim que iniciavam e terminavam com aleluia, né? Com louvores a Deus. E aí, de repente, esse Salmo 120 trazendo assim essa palavra que parece meio seca, né? E assim, ele mostra uma situação de um servo de Deus. E olha só como é que isso se encaixa e por que que ele abre aqui esses chamados cânticos de romagem, né? O que a gente tem aqui é literalmente a situação de um servo de Deus em um lugar estranho e também em um ambiente hostil. E a gente pode até, de certa forma, trazer aqui para esse salmo aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, quando ele diz: Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Né? Nós temos aí um salmista, um servo de Deus, que está habitando num lugar distante, num lugar hostil. A gente não sabe exatamente quem escreveu. Algumas pessoas até sugerem que talvez tenha sido escrito depois do exílio, né? Outros acham que talvez não. Enfim, não existe uma clareza, uma certeza absoluta quanto ao autor.
mas a temática é exatamente essa, a chamada temática da ovelha desgarrada. Alguém que agora está longe, vamos dizer assim, do rebanho e está vivendo num ambiente que não é realmente favorável ou não é amigável, melhor dizendo, para ele, né? E aí, quando a gente pensa nessa temática dele, como é que esse salmista lida com essa situação, né? Como é que ele vai caminhar nesse ambiente hostil? A primeira coisa que a gente percebe no salmo, fica bem evidente, é que nesse ambiente hostil ele depende de Deus em oração, né? Logo aí os versos 1 e 2, na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Então, a temática do salmo, o problema do salmista é claramente identificado, melhor dizendo, aí no verso 2, não é? Então, lábios mentirosos, língua enganadora. Então, ele está numa situação, num ambiente cercado por pessoas que, de certa maneira, estão ou caluniando ou zombando, enfim, estão mentindo sobre ele, e nesse sentido, então, ele se sente bastante entristecido por conta disso, ele está indignado por conta dessa situação, né? E a primeira coisa que a gente percebe é isso, diante desse quadro, ele se angustia, e no meio da angústia dele, ele se volta para Deus e pede a bênção, a graça de Deus, pede o livramento de Deus para a vida dele. Isso eu acho que é bastante instrutivo quando a gente pensa na cultura contemporânea, que é uma cultura bastante hostil ao cristianismo, né? O mundo atual não é um mundo confortável para a gente, e como é que a gente lida com essa situação. A gente até falou um pouquinho sobre isso no culto de domingo à noite, né? A igreja primitiva ali sofrendo mais perseguição, e como é que eles respondem à perseguição? Com mais oração. Então é isso que a gente percebe já no início desse Salmo 120. Além disso, a gente vai perceber aí no verso 3 e 4, né? Ele diz assim: que te será dado, ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ele está literalmente clamando pela intervenção divina, em termos de juízo mesmo, que Deus trate com esses enganadores, que Deus trate com essas pessoas que estão se opondo a ele, né? E, inclusive, as palavras dele são bastante incisivas aqui. A NVI, inclusive, traz isso, né? O que Deus dará, então, a esses enganadores? E diz assim: vocês receberão, então, as setas agudas do valente, e diz, brasas incandescentes de sândalo. A ideia é de setas, né, ou de flechas com a ponta incendiada, né? Para realmente aumentar a destruição. Então, a gente percebe nessa busca de Deus, ele pedindo para que Deus faça uma intervenção, né? Ele não dá conta do problema sozinho, da situação sozinho, então ele coloca essa situação na mão de Deus e pede que Deus intervenha em favor dele, que Deus mesmo trate com esses opositores. Em seguida, em terceiro lugar, a gente percebe no Salmo esse lamento pela hostilidade do mundo, né? Quando ele diz nos versos 5 e 6, ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Então, nós temos aí um homem que está lamentando a sua situação. A gente pode dizer desse Salmo 120 que ele não é um salmo, então, festivo, não é um salmo feliz. Ele traz aqui realmente esse homem que constata que vive realmente num ambiente que é oposto a ele se derrama em oração em razão disso, ele lamenta pela hostilidade do mundo em que ele habita, né? Ele coloca diante de Deus, ele derrama diante de Deus essa sua lamentação, e ele termina então dizendo: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então, esse é o conteúdo desse salmo, um salmo bastante curto, né? Apenas 7 versículos, mas que traz esse conteúdo de oração, de busca de Deus, de uma pessoa que está vivendo realmente em um ambiente hostil, né? E aí a gente fica pensando, né? Como é que isso se encaixa, né? Por que que esse salmo era cantado é, já como o salmo inicial, vamos dizer assim, da peregrinação para Jerusalém? Algumas coisas que são interessantes nesse salmo, né? Ele vai, de certa maneira, nos ajudar a compreender um pouquinho a nossa situação aqui nesse mundo, né? Porque a gente está aqui, mas a gente não é daqui.
a gente não se sente confortável aqui. Essa parece que é uma situação vivida por esse salmista, né? Ele não está confortável onde ele habita, né? Essa é a situação. E ele está cercado realmente por impiedade, né? E nesses termos, então, ele não se sente confortável no mundo. Parece uma coisa meio esquisita. E se você fala um negócio desse para o terapeuta, ele vai dizer que você está deprimido, com algum problema, etc, etc, né? Eu não estou confortável no mundo. Mas essa realmente, esse é um sentimento cristão, um sentimento dos crentes ao longo da história, né, de não se sentirem confortáveis. E aí a gente tem aquele grande capítulo 11 do livro de Hebreus, que traz aquela galeria, vamos dizer assim, dos heróis da fé, né, como a gente diz, e você vai perceber que o autor de Hebreus vai dizer ali que aqueles servos de Deus, eles não se sentiam realmente deste mundo, eles se consideravam peregrinos em terra estranha, se consideravam peregrinos desse mundo. Então, nesses termos, a gente vai compreendendo o nosso lugar aqui. A gente percebe também o Salmo enfatizando o nosso socorro nesse mundo, né? O nosso socorro nesse mundo é o próprio Deus, né? O nosso socorro não são os homens, né? Se a gente depender na nossa vida para que a gente seja, vamos dizer assim, feliz, né? Para que a gente se sinta seguro, para que a gente possa dizer assim, agora eu realmente posso dar meus passos, vamos dizer assim, com mais segurança. E se a gente depende para isso de homens, né, ou das coisas terrenas, a gente realmente vai estar baseado realmente num alicerce muito fraco. A nossa dependência realmente tem que ser de Deus, tem que ser uma dependência do Senhor e no Senhor o tempo todo. Então, nesses termos, esse salmista, nesse momento, ele se dirige ao Senhor, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele tem uma convicção, a convicção dele é a seguinte, ó, na minha angústia eu clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele tem um Deus que ouve o seu clamor, um Deus que está presente na sua vida, um Deus ativo, vivo na sua experiência. E nesses termos, então, ele entende que o socorro dele está nesse Deus. Uma outra coisa que nós podemos extrair aqui do Salmo é o nosso ideal, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos da paz e não da guerra. É o que ele termina dizendo aqui, quando diz, sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. E aí a gente lembra de algumas bem-aventuranças do Sermão do Monte, uma delas, bem-aventurados os mansos, né, porque herdarão a terra, e a outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, as duas bem-aventuranças nos ajudam a compreender um pouquinho desse perfil, ou do caráter, vamos dizer assim, de um crente, de um cristão. Né? Nós não somos beligerantes. Não significa que o crente fuja do enfrentamento, né? Quando a glória de Deus está em jogo, né? Quando ele entende assim, nós precisamos agora assumir a batalha da fé, né? E firmar assim a nossa posição em termos das nossas crenças, dos nossos valores, e talvez até em razão disso a gente tenha que lidar com prejuízo, com oposição, né? E coisas nesse sentido. Não significa que a igreja seja passiva, né? Que o cristão seja passivo diante do mal, mas significa realmente que o cristão ele é pela paz, no sentido assim, ele sempre opta pelo caminho da paz, ele vai buscar esse caminho sempre que for possível. Paulo fala um pouco sobre isso quando ele escreve aos Romanos, né? Ele vai dizer em Romanos 12, 18, tem de paz com todos, né? Mas ele diz que isso tem que ser dentro da possibilidade, né? A gente muitas vezes vai optar por esse caminho da paz, mas vai acontecer o que consta aqui nesse verso 7. Né? A gente é da paz, mas as pessoas à nossa volta, ou de repente uma determinada pessoa especificamente, ela vai optar pelo enfrentamento, né? E aí a gente não tem o que fazer nesses termos. Mas o nosso ideal realmente é esse ideal da paz. Outra coisa que a gente também pode encontrar nesse salmo é essa afirmação muito clara sobre nossa identidade. De certa maneira, eu já mencionei aqui quando falei sobre o nosso lugar, mas a nossa identidade é essa, é a identidade de peregrinos, né? Pedro também escreve sobre isso. É interessante quando ele vai escrever a primeira carta dele, lá no capítulo 2, né? Ele vai começar um argumento, ele diz, olha, eu escrevi isso para vocês como peregrinos que sois. Então, essa
é a afirmação de Pedro. Até mesmo o endereçamento das cartas dele, né? Ele escreve para os crentes da dispersão. Depois dá uma olhadinha lá nas cartas iniciais de Pedro, ou seja, os crentes que estão espalhados nesse mundo como peregrinos, né? São os peregrinos de Deus que habitam nesse mundo, o povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Então, essa é a nossa identidade, né? Aqui ele usa, por exemplo, essas expressões, ele fala, por exemplo, de Meseque, as tendas de Quedar, né? E basta você dar uma olhadinha aí na sua Bíblia de Genebra mesmo, você já vai verificar que ele cita dois lugares assim muito distantes geograficamente um do outro, né? Por exemplo, Meseque fica se situava ali na Ásia Menor e Quedar já ali na região da Palestina mesmo. Mas é interessante que essas ponderações que ele coloca, esses pontos geográficos, estão indicando literalmente isso, que ele está habitando longe de Jerusalém. Essa é a ênfase dele. E essa habitação longe de Jerusalém gera, então, essa angústia. E é aí que o salmo se encaixa, né, como salmo de peregrinação. Né? O cristão ou os crentes, eles habitando longe, se sentindo desconfortáveis e cantando sobre isso, porque eles estão com isso se animando, dizendo: agora sim nós vamos para a nossa cidade, agora sim nós vamos para o nosso lugar. Onde é o nosso lugar? É Jerusalém. Então, nesse sentido, o Salmo ele traz aí em último lugar o nosso destino, né? O nosso destino é Jerusalém, né? E a gente não vive aquele calendário judaico e nem a gente faz votos para visitar a cidade de Jerusalém todo ano, como os judeus faziam naquela época, mas nós temos o nosso coração e a nossa esperança, né, de que habitaremos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Então a gente sabe que é lá que a gente vai se sentir confortável, né? É lá que a gente vai olhar em volta e dizer: ah, que bênção essas pessoas com as quais eu convivo aqui. E acima de tudo, a grande bênção da comunhão com o nosso Deus, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador, aquela comunhão eterna e perfeita no mundo, né, totalmente já restaurado na grande, logo depois da consumação de todas as coisas. Então, de certa maneira, os salmos nos ajudam a compreender isso. Olha, a situação no mundo está desconfortável, né? O nosso lugar aqui nesse mundo parece desconfortável, e os salmos de romagem, melhor dizendo, os salmos de romagem vão nos ajudar a compreender o seguinte, já no início: é assim mesmo. O nosso lugar, a nossa situação aqui é essa. Nós não vamos nos sentir confortáveis. Na verdade, aquele que se diz crente, né? E que está muito confortável aqui, que diz: ah, eu não quero sair daqui, não. Ah, como está tudo bem aqui comigo no mundo. Tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não está bem, né? Porque ele não sente desconforto diante da impiedade, ele não sente desconforto diante da injustiça, ele não sente desconforto diante da mentira. Aqui a gente tem um servo de Deus que está lidando com mentirosos, né? Com lábios mentirosos, língua enganadora. Então, o fato da gente viver hoje, por exemplo, em um contexto, né, onde o próprio conceito de verdade, né, a gente está vendo, inclusive, termos novos que estão sendo criados hoje, né, fake news. Quem ouvia essa expressão fake news há 5 anos atrás? Ninguém ouvia. Hoje virou parte do nosso vocabulário, né? A gente ouve falar também sobre, nós estamos vivendo agora na época da pós-verdade, né? Então, são vários conceitos bem interessantes que estão sendo propostos, e pessoas, então, trazendo isso, explicando isso, falando dos problemas relacionados a tudo isso. Mas, se a gente for olhar biblicamente, a gente está vivendo simplesmente na era da mentira, em que a mentira se tornou basicamente o padrão. É isso, né? E muitos crentes parece que não se incomodam com isso. A gente deveria se incomodar. E esse salmista está dizendo: Deus, não aguento mais viver no meio desse povo mentiroso. Deus, faz alguma coisa aí, que esse povo aí seja visitado pelo teu juízo. E ai de mim que vivo nesse lugar aqui, não aguento mais. Eu sou pela paz, mas esse povo aqui não dá, não. O tempo todo eles estão pela guerra, estão fazendo oposição. Então, é um desconforto existencial mesmo. É o desconforto do crente em um mundo que é marcado pela queda e pela impiedade. Então, esse crente, o que que ele deseja? Ele deseja a paz, ele deseja subir para Jerusalém, né? Então, é isso
que está no coração dele, e é isso certamente que deve também estar no nosso coração. Então, é assim que a gente abre essa nossa meditação aí nos Salmos de romagem, né? E aí na semana que vem a gente prossegue, se Deus assim permitir, olhando na semana que vem para o meu salmo, um dos meus salmos prediletos, que é o 121, que eu sempre leio aí quando eu vou sair de viagem, né? É um dos salmos que eu aprecio demais. A gente vai poder olhar para ele na semana que vem com mais calma. Mas hoje, que fique aí no nosso coração essa mensagem que é tão preciosa, né? Quando a gente olha para esse Salmo 120, que parece um salmo assim meio ríspido, né? Meio insípido, porque ele não tem festejo, não tem alegria e tudo mais, mas a gente percebe o quanto que ele é profundo em mostrar para a gente uma realidade realmente de oposição e a nossa busca de Deus, a nossa dependência de Deus em um mundo hostil, ansiando, né, que a gente realmente suba para a nossa Jerusalém. Nós vamos finalizar agora a gravação, vamos passar para as orações e deixo apenas eu terminar aqui a nossa gravação.